Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Englobal Insights. Eu sou o Pedro Henrique, então sou gerente operacional aqui na Englobal e estou com meu colega Caio. Caio, se apresente para o público, por favor. Olá, gente, sou o Caio, coordenador de importação aqui na Englobal, especialista em cargas especiais, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Perfeito. Então, só para a gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem uma curtida aqui nesse vídeo, porque é a segunda vez que estamos gravando esse podcast, então dá uma força para a gente, por favor. Vamos lá, então. Nosso tema de hoje, como o Caio bem comentou, é cargas perigosas. Caio, dá uma definição pra gente aí, começando o que são cargas perigosas. Porque muitas vezes a gente tem, pô, carga perigosa é aquela dinamite, pólvora, é algo que vai explodir a qualquer momento. Mas o que de fato são cargas especiais? Então, quando a gente fala de cargas especiais, muita gente vai pensar, mas a minha carga é especial, certo? Eu tenho todo um carinho por ela, né? Eu quero que ela chegue num determinado prazo, eu quero que ela esteja aqui na minha fábrica, senão a fábrica vai parar. A gente ouve isso o dia inteiro, né? Ah, com grande frequência. Mas as cargas especiais nada mais são, né, que cargas que são voltadas para um tratamento diferenciado. Muitas vezes pelo valor dela, então elas têm um alto valor agregado, a vulnerabilidade dessas cargas, né, por ter um risco a vida, né, ou até um significado emocional. Então a gente vai falar sobre alguns tipos de cargas especiais, né, entre elas ali as valiosas, as vulneráveis, as vivas, as funerárias e as perigosas em si. Ah, spoiler pra vocês, hein? Perfeito. Então, fala um pouquinho, tu falou sobre cargas valiosas, né? Acho que a gente pode começar com esse ponto, a partir desse princípio, né? Então, cargas especiais, como o Caio bem comentou, são cargas de tipos mais variados possíveis, né? Desde cargas perigosas, que realmente podem explodir, como eu comentei antes, mas também tem cargas com valores agregados altos, cargas com dimensões muito grandes. Então, sim, a sua carga é especial para você, mas não necessariamente ela é caracterizada como carga especial. Então, vamos lá, Caio. Então, quando a gente fala de cargas valiosas, né, Pedro? É toda aquela carga que tem um alto valor agregado por um peso pequeno. Então, a gente está falando ali de joias, relógios, né? Então, toda aquela carga que, né, a partir do momento que ela tem um valor de US$ 1.000 por quilo, ela é considerada uma carga valiosa. Então, muitas vezes a gente está falando de documentos também. Então, às vezes a gente faz esse translado de documentação, né? E essa documentação, por representar um bem de alto valor agregado, ela é considerada uma carga valiosa, porque caso ela caia na mão, né, de pessoas diferentes ali, né, que não deveria, né, o risco que ela representa dentro daquele processo também, né? Então, isso que caracteriza uma carga valiosa. Claro que quando a gente fala de carga valiosa, a gente também tem que pensar e já fazer o link com o seguro, né? Então, a partir do momento que a gente trata de uma carga, não só as valiosas, como as especiais como um todo, né, mas principalmente as valiosas, quando a gente está falando de valor agregado, né? Então, o seguro ele tem toda uma particularidade, né, uma particularidade diferenciada, porque você precisa colocar iscas, né, então você precisa colocar alguns cuidados diferentes ali para esse transporte desse tipo de carga também. Uhum. E iscas, batedores, então é toda uma questão bem diferenciada que precisa de um cuidado muito especial, porque são cargas muito visadas, né? Então a gente já teve casos de roubos de carga. Tivemos, no caso, noticiados, né, amplamente aí, roubo em aeroporto, então são cargas realmente visadas, então é necessário realmente um cuidado maior, um cuidado especial, né, com relação a essas cargas. E junto delas, Pedro, a gente entra também agora para algo que está muito em foco ou em moda, digamos assim, que já são as vulneráveis. As vulneráveis, elas acabam não tendo valor agregado alto, mas elas são muito visadas também para roubo, né, furto e tudo mais, ou desvios, né? Então, nisso a gente entra com os eletrônicos, principalmente, né, o tão famoso celular ali da maçãzinha, né? Então, os iPhones, porque, né, eles, claro, têm um valor agregado neles, né, mas eles ainda assim não são considerados cargas valiosas pelo peso e pelo valor, né, por quilo, né, mas elas são cargas muito visadas. E dentro disso a gente entra agora também com os perfumes, né, então a gente estava comentando antes dos bastidores sobre a questão dos perfumes árabes e tal, que estão muito em voga, né, eles também são considerados cargas, não só os árabes, mas os perfumes em si, né, principalmente os grifes, são considerados cargas vulneráveis, relógios novamente, então com
menor valor agregado, mas ainda assim são cargas visadas, os próprios chips. E agora, né, para o pessoal que está aí na onda de academia, tá os próprios suplementos, né, os suplementos vitamínicos e tudo mais. Então, a gente está ali falando muito sobre Mounjaro, né, Ozempic e tudo mais. Também são cargas, nesse momento, consideradas vulneráveis. Elas têm um valor agregado nelas não tão alto para serem consideradas cargas valiosas, mas ainda são muito visadas para furto, desvio e tudo mais, né? Então, ainda assim, entra nesse grupo de vulneráveis também. Consequentemente, como a gente já tinha comentado, precisam das iscas, dos batedores e de um seguro bem desenhado para cima dessas cargas também, né? Uhum. Um ponto, Caio, que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar já tivemos muitos casos, né, que a gente vai fazer uma importação e na hora de embarcar a gente descobre que a carga é especial. E muitas vezes o importador não sabe que essa carga é especial. Ah, mas é uma carga comum, uma carga normal. Por que que ela está sendo tratada como uma carga especial? Então, acho que vale a gente falar um pouquinho sobre essa, digamos, armadilha, que é a gente muitas vezes importar alguns produtos, mas que não caracteriza uma carga especial, uma carga perigosa, mas no fundo ela tem algo por trás que caracteriza ela assim como uma carga perigosa, uma carga especial, que daí vai demandar um cuidado também mais elaborado, um cuidado especial, né? A gente tem muito a questão das cargas ocultas, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, eu vou trazer uma máquina, né? Mas dentro dessa máquina, ela foi lubrificada, ela tem óleo, ela tem algum gás, né? Que não foi tirado antes do transporte, né? A partir do momento que essa carga chega no porto, né, ou no aeroporto, com este tipo de produto dentro, né? Ou, de novo, um óleo, um lubrificante, né, um gás, ela passa a ser considerada perigosa. Por quê? Né? Mesmo que a máquina, pô, é uma máquina, né? Mesmo que a máquina em si não tenha nenhum risco, os componentes dela, né? Esses fluidos que estão dentro dela, né? Podem se invasar durante um transporte, né? Consequentemente, entrar em contato com alguma outra carga que está ali a bordo também, né? Então, por isso que, né? Todo terminal de carga, né? Então, seja um aeroporto, seja um porto, ele vai ter as suas determinadas inspeções. Claro que o correto é, como você falou, né, conhecer muito bem a carga, fazer todos os desenhos, né, de documentação antes, para que, né, ao chegar no porto, no aeroporto, né, isso já esteja sanado. Por quê? A partir do momento que essa carga chega no terminal e é descoberto isso, né, você vai precisar deixar a carga parada ali até ser resolvido. Então, risco de, né, correr armazenagem, o risco até de multas e penalizações, caso, né, não foi feito por mal. Eu não sabia disso, né? Mas o terminal entende que você deveria saber. Né? Você tem a obrigação, por ser o transportador ou por ser o importador, né? Você tem a obrigação solidária de saber o que está sendo transportado, né? Então, o terminal entende que pode ter havido uma má-fé ao declarar aquele tipo de produto, né? Então, corre-se o risco também de penalidades financeiras em cima disso, né? Trazendo um pouquinho, a gente está com um caso em paralelo acontecendo também, né? De uma carga nossa, onde estava tudo certo, tudo declarado, né? Mas ao chegar no terminal, a China, nesse momento, ela está com alguns embargos, né? Então, para alguns determinados tipos de mercadoria. E estava tudo certo, nós declaramos, mandamos os MASDS, que são um dos documentos obrigatórios para cargas perigosas, né? Fizemos toda a declaração, colocando qual que era o tipo de embalagem, mas ao chegar no terminal, por esses embargos do governo, né, governamentais, foi barrada a nossa carga, né? Então a gente precisa fazer todo o redesenho do produto, para onde ele pode embarcar, como que ele pode embarcar, qual o tipo de embalagem necessária, porque não é só colocar numa caixa de papelão normal, você precisa de uma embalagem homologada, né? Então, para poder embarcar. Então, a gente está, né, passando nesse momento por essas tratativas. Ou seja, tudo que cabia a nós no momento foi feito, mas nós estamos sujeitos também a algumas alterações governamentais, de lei, que acontecem também muitas vezes do dia para a noite em alguns determinados casos, né? Então, aconteceu a China, né? Porque que a gente cita muito ela. Ela já passou por muitos acidentes, né? Envolvendo Exato. principalmente baterias, né? Questões inflamáveis. Então, toda vez que acontece alguma questão, é muito aquela coisa, né? Se tem placa, tem história, né? Então, se acontece alguma questão ali de acidente, né? Eles vão ser mais rigorosos no embarque desse tipo de mercadoria, né? Então, algo que não foi propagado, ou seja, não aconteceu em uma grande escala, mas aconteceu em um determinado
terminal pequeno, né? Mas a China, principalmente, por ter esse cuidado maior de aconteceu lá, pode acontecer no restante, eles já começam a tomar essas precauções de se aconteceu lá, pode acontecer aqui, então a gente vai unificar todos esses nossos cuidados. Então, né, o caso dessa nossa mercadoria, né, ela estava passando por um determinado processo, onde até então não se tinha mais restrições, porque o que haveria de restrição nós comprovamos com os documentos, colocamos numa embalagem certa, mas chegando no determinado terminal, foi barrado nesse primeiro momento por questões governamentais. Existem outros terminais que conseguem embarcar, então a gente agora, né, nós estamos fazendo essa tratativa de enviar para outros terminais onde conseguem embarcar esse tipo de mercadoria. Então, são alguns portos ou aeroportos que têm determinada restrição, né, que podem acontecer do dia para a noite por Sim. questões de governamentais, né? Principalmente quando aconteceu o acidente naquele porto. Então, Isso tem mesmo. portos que são muito difíceis da gente conseguir embarcar cargas com bateria, por exemplo, porque houve um acidente, explodiu o container, reagiu de alguma forma, pegou fogo na pilha de container. Então, a partir daquele momento, é aquele negócio, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, fica muito mais restrito, e claro, todos os outros portos acabam criando restrições também, mas naquele porto em específico fica praticamente impossível. Então, eu reforço também um ponto da importância de se declarar corretamente, né? Quando a carga é perigosa, quando a carga tem alguma tratativa especial, porque em caso de ocorrer algum acidente e for ocultado de alguma forma que aquela carga poderia ter um problema de explosão, de incêndio ou qualquer reação que possa acontecer, os prejuízos podem ser muito grandes e vai, claro, comprometer toda aquela economia, digamos assim, que você teria num frete. Ah, não quero pagar mais caro num frete porque eu não vou declarar que a carga é perigosa, vou declarar como se ela não tivesse perigo. E acontecer qualquer coisa no porto, no navio, os problemas são seríssimos. Caio, comenta um pouquinho sobre esses riscos, esses problemas que podem acarretar uma ocultação de uma carga perigosa, por exemplo. A gente precisa primeiro entender, né, Pedro, que a partir do momento que houve uma ocultação, não é somente o exportador que vai ser penalizado, não é somente o importador que vai ser penalizado, mas todos os envolvidos na cadeia, né, porque todos os envolvidos são considerados solidários, né, com as informações. Então, eu não sabia porque o meu fornecedor não me declarou. Sim, mas você teria a obrigação de saber, assim como o agente de cargas teria a obrigação de ser informado. Um armador ou uma companhia aérea teria informação de receber, né, teria a obrigação de receber a informação também, porque todos os envolvidos serão chamados para prestar depoimentos ou a serem penalizados, né, tanto pela parte administrativa, né, quanto pela parte legal também. Então, nós temos ali penalidades administrativas como penalidades legais, né. Em alguns casos, principalmente envolvendo os Estados Unidos, né, alguns tipos de acidentes, ocultações, são considerados até terrorismo. Então, tendo as suas determinadas penas ali até maiores, né? Então, para vocês entenderem o risco, né, e o nível de periculosidade, de gravidade que é, né, você não declarar algo ou tentar omitir algo, digamos assim, né? E com penas máximas, entenda a pena máxima mesmo Isso nos mesmo. Estados Unidos, tá, gente? A gente não vai citar aqui o termo para não derrubarem o vídeo, mas é isso. Nós tivemos até recentemente, não que a empresa havia ocultado isso, né? Mas nós tivemos recentemente na Serra aqui catarinense um acidente, né? Então, quando a gente fala ali de cargas perigosas, né, não é somente o que tem risco de explosão, né? Como foi citado muito, porque é o nosso dia a dia, digamos assim, Uhum. as cargas de bateria, né, inflamáveis, mas nós temos também as cargas que são perigosas e têm riscos para o meio ambiente, né? Então, recentemente a gente teve um caso aqui na Serra Catarinense que havia um determinado produto que caiu num rio aqui próximo, né? E esse rio teve que passar por limpeza até poder ser removido toda a carga, né? Evidente, as empresas ali envolvidas tiveram que ser penalizadas, tiveram que prestar todo o cuidado para cuidar, né? Fazer essa limpeza do rio também, né? Inclusive, comprometeu bastante o abastecimento da cidade aqui, né? Isso mesmo, isso mesmo. É interessante também nós
trazermos, né, eu falei já sobre algumas documentações sobre o MSDS, Uhum. principalmente, né, o Material Safe Data Sheet, né, mas nada mais é do que quem trabalha muito com produtos químicos, né, já está muito acostumado a ter o FISPIC, né, que é a nossa ficha ali de produtos químicos e para vigilâncias, né. Então, é nesse documento que vai ser declarado qual que é a composição química do produto, né, quais são os próximos passos caso aconteça alguma coisa com esse produto, então se houve né, vazamento, se está saindo algum cheiro, algum odor, né? Então, dentro da FISPIC, né, ou do MSDS, que é o documento em inglês, né, o internacional, vai ter todas essas declarações. Se ele pode ou não pode ser transportado em determinado modal, né? Então, é no próprio MSDS ou na FISPIC, onde a gente sabe se aquele produto ele pode ir para um modal aéreo ou, né, ou não, né? Se Até ele... porque, desculpa Não, interromper, Caio, tranquilo. é, muitas vezes o produto por si só ele não é perigoso. Entretanto, se ele entrar em contato com outro produto, determinado produto, ele pode reagir e daí sim ele se tornar perigoso, virar algo ácido, corrosivo, explosivo, né? Então, meu produto não acontece nada, ele é tranquilo. Mas o problema é justamente esse, ele entrar em contato com algum outro tipo de produto e acontecer essa reação, né? Então, muitas vezes uma carga perigosa por si só ela não é, mas ela tem características que podem reagir com outros tipos de produto, né? Sim, por isso que é interessante a gente saber que não é só valor, né, ou não é só o tipo de produto que transforma ele numa carga especial, e Uhum. sim o controle que é exigido no transporte dessa carga, né? Então, a gente falou muito sobre a questão das cargas vulneráveis, das cargas valiosas, agora das perigosas, mas a gente traz também para a pauta as cargas vivas e as funerárias, né? Uhum. Então, a partir do momento que eu tenho devo ter um cuidado especial para o transporte das cargas, né? Então, agora trazendo para as cargas vivas, né? Quando a gente fala ali de animais de gado, né? De competição, a própria parte dos embriões, né? Então, material genético, eu tenho um controle diferenciado para aquela mercadoria, né? Uhum. Então, ela se torna uma carga especial por isso. Não quer dizer que ela vai, né? Vai soltar algum gás ou soltar algum líquido, coisa parecida que vai ser inflamável ou corrosivo, né? Neste caso das cargas vivas, mas é também pelo alto valor sentimental e de preocupação que eu tenho que ter no transporte dessas cargas, né? Então, Uhum. falando das cargas vivas em si, de novo, né, citando materiais né, genéticos, animais de competição, né, até de criação, né, Uhum. excluem-se dessa lista os animais domésticos, tá? Então, a partir do momento que eu estou falando de um cachorro, de um gato, né, ou até de um coelho, muitas vezes, né, esses acabam entrando como bagagem, tá? Então, ele acaba tendo a sua diferenciação ali. Então, animais de criação, então porcos, aves, os cavalos em si, eles sim acabam indo para a parte de cargas vivas em si. Então, tem todo um cuidado, até a própria recepção dentro dos aeroportos, né? Então, Uhum. você não pode simplesmente largar a carga lá e, daqui a pouco embarca. Não, tem todo um cuidado para a parte de embarque desses animais também. Você tem que ter um acompanhamento, assim como na entrada tem que ter alguém acompanhando essa carga, como na retirada dela também dentro do terminal de destino, tem que ter alguém esperando para retirar essa carga, né? Lá também. É uma logística muito diferenciada, né? Exige uma documentação muito diferenciada. Para os profissionais de comércio exterior, né? Vocês já estão acostumados com o nosso programa preferido, que é o Aeroporto Área Restrita, né? Acho que é muito conhecido do meio. É, existem alguns casos que eles mostram ali, né? De transporte de animais, por exemplo. Transporte de um elefante, por exemplo, que está indo para um santuário, que foi resgatado e está indo para um santuário. Todo o projeto que precisa ter antes da execução desse transporte de um animal vivo desse porte, animais menores também, né? Então, o cuidado envolvendo toda essa logística de ponta a ponta é muito grande, né? Então, é um exemplo de cargas vivas, né? Quando que isso acontece? A venda de cavalos de raça, por exemplo, premiados, que precisam ir para um outro país. Então, tudo isso acaba envolvendo essa logística de cargas vivas, né? Até para as pessoas um pouco mais de experiência, né? Existia, acho que ainda existe, mas né, era muito mais comum o canal do boi, né? O canal do Onde boi. existiam os leilões, onde existiam, né, as vendas ali de material genético, né? Uhum. Então, e primeiro de tudo que eles também são considerados em muitas
casos, né, cargas vulneráveis ou até valiosas, dependendo do Uhum. valor e do pedigree do animal que está sendo leiloado, né? Mas é aí que entra também o transporte de cargas vivas, né? Então, mesmo que é só o material genético, é só o embrião, né? Já é considerado uma carga viva para este tipo de operação, né? Então, pelo cuidado, a temperatura que precisa ser transportada, quanto tempo que ela pode ficar, né? Que essa carga pode ficar dentro de um determinado transporte ou dentro de um determinado armazém, né? Porque, como eu falei, a carga vai chegar, não é de cara que ela já vai embarcar no avião, Uhum. mas quanto tempo que ela pode ficar dentro de um determinado armazém, né? Uhum. Quanto tempo que ela pode ter de armazenagem, né? Porque mesmo que ela fique numa determinada temperatura, ela pode sofrer com outras movimentações também. Então, tem todo esse cuidado, né? De quanto tempo eu posso ficar com essa carga ali parada, quanto que ela pode esperar para que ela chegue intacta no meu destino, né? Uhum. Intacta e com as propriedades que ela precisa ainda manter, né? Uhum. Falamos um pouco sobre cargas vivas, mas também temos o outro lado agora, né? Que também é um, um processo logístico que também exige muito, né? Que são as cargas funerárias. Isso. Nesse caso, a gente está trabalhando muito como valor sentimental, né, Uhum. emocional ali sobre a carga em si, né? É até um pouco triste, né, a gente tratar isso como uma carga, mas é muito pela questão de legislação e pela questão do transporte em si. Mas sim, tudo né, que fala sobre corpos, ossadas, né, as cinzas em si, entram nessa parte de cargas funerárias, né? Muita gente pensa, né, que quando acontece algum determinado acidente, é necessário fazer o translado, o governo presta isso, Uhum. né? São casos raríssimos que o governo faz essa questão do translado por conta, né? Muitas vezes envolvendo a parte de grandes tragédias, né? Ou então, né, pessoas com alto renome e tudo mais, né? Mas quando a gente fala de um acidente, de alguém, né, próximo, uma coisa parecida que sofreu algo em outro país, né, ou precisa do nosso país para outro, né, é a própria família que precisa fazer essa mobilização, né? Então, você está tratando de uma carga, então, com toda a questão de legislação para trabalhar, né, em cima dela, mas ao mesmo tempo você também está falando de sentimento de pessoas que estão Com cuidando disso, certeza. né? Então, o cuidado acaba sendo redobrado, né? Você Uhum. está falando muitas vezes é um ente querido da pessoa que está, né, sendo transportado, né, que já passou por algo, né? Então a pessoa já está mais Uhum. é, vulnerável, né? Mas você ainda precisa tratar das questões legais. Então, assim como uma carga viva também, tem o tempo que ela precisa estar dentro do terminal para poder ser embarcada, toda a parte documental que precisa ser prestada. Os órgãos anuentes já têm a ciência de que esse tipo de carga, tanto as vivas quanto as funerárias, elas têm preferência, né? Então, ah, uma Anvisa da vida não vai travar, né, por muito tempo esse tipo de carga, né? Mas ainda assim precisa passar por esse tipo de cuidado também, porque você está transportando um material com substâncias genéticas que podem ser prejudiciais para um determinado ambiente. Uhum. Então tem um cuidado, um certo cuidado para ser feito isso também. Muitas vezes quando a gente fala de múmias também, né? Então trazendo Exatamente. pela questão ali não só corpos, né, cinzas e ossadas, mas as próprias múmias também são consideradas cargas funerárias. Ok, Uhum. que de um tempo bem antigo, né, mas ainda assim são consideradas cargas funerárias. E também estão sujeitas a essas substâncias porque elas ficaram muito tempo expostas ao determinado tempo, né, muitas vezes enterradas, Uhum. então elas agregaram coisas nelas, né, substâncias nelas que precisam ser avaliadas por órgãos anuentes, né, com um tempo um pouco mais rápido, por serem consideradas cargas, né, especiais, mas ainda assim precisam passar. Então, de novo, você precisa ter aquele termômetro de eu tenho a legislação para cumprir, mas ao mesmo tempo eu tenho uma pessoa do outro lado, né, com um sentimento esperando essa Exato. determinada mercadoria, né, essa Uhum. determinada carga em si, né. Eh, então, quando a gente fala de cargas ah, funerárias, né, a gente precisa sempre colocar esse ponto na balança também, né. Eu, como um profissional de comércio exterior, preciso ter esse cuidado documental e legal, mas também o cuidado emocional da pessoa que está esperando isso, né. Uhum. Então, porque ela, né, ela já teve de fazer o desgaste de pagar por isso também, ela Uhum. precisa, né, fazer o pagamento e tal, então ela já está vulnerável pela questão sentimental, mas também precisa, né, Claro.
ajudar em toda a movimentação ali. Então, é um pouco difícil, muitas vezes. Eu tive 2 casos de cargas funerárias já nas minhas experiências, né? Então, você precisa lidar com esses sentimentos mútuos, né? Então, Uhum. tanto do legal quanto do sentimental ali também, né? Do emocional, né? E fica aí o reforço, né, o aviso, o fortalecimento de faça seguro viagem, tá, pessoal? É muito importante porque isso te resguarda nesses momentos. A gente nunca espera que vá acontecer, nunca quer que aconteça, né, em um momento de viagem, mas estamos sujeitos, estamos suscetíveis a isso. Então, se por acaso acontecer, é bom ter. A gente não vende seguro viagem, tá? Mas se algum seguro viagem quiser patrocinar a gente, inclusive, não, brincadeira. Mas acho que é muito importante a gente fazer esse reforço, tá? Façam um seguro viagem, assim como na importação, façam o seguro de carga, porque isso pode ser decisivo na hora de acontecer algum problema, ter algum prejuízo muito grande. Faz toda a diferença ter um seguro de carga. E voltando um pouquinho, Caio, tu comentou ali sobre manter a temperatura, né, do produto. Então, quero voltar para uma questão, por exemplo, de alimentos. Ah, um alimento, por exemplo, pô, não é uma carga perigosa nem nada. Entretanto, podemos ter um problema sério aí de carga perigosa junto com o alimento. É onde a gente entra nos itens ocultos novamente, né? Então, a gente falou muito sobre a questão das máquinas, de terem, né, fluidos, né? A partir do momento que eu falo de uma carga refrigerada, de até um sorvete, né, um vegetal congelado, uma fruta, né? Ah, mas como tu falou, essas cargas, né, são alimentos. Se é perigoso para transportar, então eu também não posso comer, né? Mas não é essa carga em si que é perigosa, mas o gelo seco que vem com ela, né? Então, o gelo seco, ele precisa ser trocado de tempos em tempos dentro de um determinado transporte, cadeia de transporte, numa cadeia logística, né? Porque ele solta gases também, né? E não é o gelo seco em si que vai ser perigoso, mas é esse gás do gelo seco sendo solto, né, no ar, né, que pode entrar em contato com alguma substância, né, que pode transformar né, esse envio em algo perigoso, né? Então, por isso que o gelo seco precisa ser declarado, né? Então, até existe uma etiqueta especial para gelo seco também, né? Qual a temperatura que ela precisa ser mantida e de quanto em quanto tempo eu preciso fazer essa troca também, para que não exista essa soltura, né, de gás, né, que acabe virando prejudicial, né? Então, esses itens ocultos são muito interessantes, até quando a gente fala sobre materiais de mergulho, por exemplo, né? Então, Uhum. quando a gente fala de materiais de mergulho, né, a gente pensa ali, no snorkel, né, num pé de pato, numa roupa de mergulho, né? E muitas vezes a gente esquece do cilindro de gás, né? Então, quando a gente está falando de material de mergulho, o cilindro de gás, de oxigênio, ele vai muitas vezes aparecer Uhum. dentro desse material, né? Não só o cilindro de gás, como aquelas lâmpadas também para iluminação de fundo de mar, né? Então, Uhum. elas são determinado em contato com determinado ambiente, então se ela entra em contato com um determinado tipo de ar, né, ela acaba sendo incandescente, né, ela entra em combustão, né, Uhum. então você precisa ter esse cuidado também quando vai declarar uma mercadoria, para que tudo que esteja ali dentro esteja realmente sendo declarado e tendo esse cuidado, né. Quando a gente fala de produtos hospitalares também, então, os produtos hospitalares, eu posso estar falando de uma luva, como eu posso estar falando de alguma substância, né, algum medicamento que não poderia simplesmente passar como produto hospitalar, eu preciso Uhum. declarar aquele produto de acordo, né? Então, existem órgãos anuentes, né, e órgãos internacionais que determinam como eu faço essa declaração também, né? Principalmente a IATA, quando a gente está falando de cargas Uhum. aéreas, né? Então, se eu pego o manual da IATA, ela vai estar de acordo, a IATA, né? Associação Internacional de Transporte Aéreo, né? Então, quando eu pego o manual da IATA, lá vai estar realmente declarado como eu preciso colocar no meu documento essa mercadoria, qual tipo de embalagem que eu preciso transportar ela, temperatura, quando tem necessidade, qual que é o tempo que eu preciso e que eu posso transportar ela, quantidades limitadas que eu posso ter ela dentro de um determinado voo também, e se ela pode ou não ir em um avião de passageiros ou apenas no avião de carga, né? Uhum. Então, por que que a gente fala muito do transporte aéreo, principalmente, né?
né? O marítimo não tem risco? Tem, também existem os riscos dos Com marítimos. certeza. Só que no marítimo o contato com pessoas é menor, né? Então Uhum. você coloca um determinado container, é claro que tem um volume maior de carga, então um risco também de ter contatos maiores ali, de ter essa contaminação, né, Uhum. cruzada e tal, maior, mas o aéreo é muito preocupante porque você tem pessoas ali dentro de uma determinada aeronave, né? E muitas vezes a gente está num avião e a gente não sabe o que tem no porão daquele avião, né? Uhum. Então, como a gente falou de cargas fúnebres, né? Então, funerárias, cargas vivas, às vezes ali dentro daquele teu avião ali tem, você está viajando com ossadas e você acaba não sabendo que tem ossadas ali dentro, né? Porque não é declarado pra gente o que está sendo transportado dentro do porão de um avião, né? Uhum. Então, as pessoas da companhia aérea, quando recebem as declarações, elas fazem toda essa checagem e esse controle do que pode embarcar com o que pode ir perto do que, cargas radioativas, quanto de distância ela tem que ter de determinados dos passageiros, né? Então, Uhum. dos últimos assentos. Então, todo esse estudo é feito e por isso a declaração é primordial. Você precisa declarar a sua carga de acordo para que esse estudo esteja de acordo também. Senão você coloca a vida de outras pessoas em risco, né? Às vezes você mesmo está dentro de um avião e que a carga está ali, né, não foi declarada, e né, então tem aquele sentimento, então eu preciso declarar a minha carga também, porque pode ser eu na próxima vez, né? Então é muito importante essa declaração e este cuidado com todos os manuais que são nos proporcionados, né? Então, se eu tenho um manual que me dita o tipo de transporte, eu devo utilizá-lo para seguir esse tipo de transporte também, né? Uhum, perfeito. Então falamos um pouco de cargas com bateria, né, que são cargas perigosas, de produtos químicos, mas nós temos também um item que muitas vezes a gente não para pensar que é perigoso também, que são os próprios ímãs, né? Sim, Pedro. É até engraçado você tocar nisso, porque nós temos uma carga de imã que chegou para nós, né, em 2019, 2020, e até o momento essa carga de imãs ainda não veio para o Brasil, né? O porquê? Eram brinquedos, né, anti-estresse, digamos assim, né, que nos gerou um estresse enorme, né? Mas eram aqueles quadrados de imãs, né? Então, bolinhas e linhas, né, para que você possa montar N figuras com isso, né? Só que, né, uma determinada quantidade, né, o imã ele pode mexer com a bússola do avião, né? Então, colocando toda a parte do transporte aéreo do avião em risco, né? Uhum. Então, para que você transporte imãs, você precisa ter uma embalagem de chumbo, né? Então, o produto do imã era um produto com baixo valor agregado. Então, a embalagem de chumbo traria um valor muito alto para dentro dessa, Seria mais né? caro que o Isso próprio do que o próprio produto, né? produto, né? Então, a gente teve que parar essa mercadoria, estávamos ainda entendendo como embarcá-la, se conseguiríamos embarcar com outras mercadorias, né, num próprio marítimo, né? Mas, a princípio, o cliente, né, a princípio, decidiu parar a mercadoria para colocar mesmo na balança o quanto que ele conseguiria colocar de valor, né, para transportar isso de acordo, né? Então, foi uma carga que nos pegou de surpresa, né? Porque, de fato, o IMA tem essa preocupação, mas a gente não imaginava naquele momento que era Uhum. todo esse cuidado tão alto assim, né? E até pela quantidade também, né? Então, se você traz um imã numa quantidade menor, né, ele acaba não tendo Uhum. essa necessidade dessa embalagem. Mas pela quantidade que estava sendo necessitada ali, né, comprada pelo cliente, era realmente necessário Uhum. a embalagem de chumbo, né? Perfeito. Agora, voltando um pouquinho, ali a gente falou um pouco sobre um acidente que tivemos na Serra Catarinense, né, um tempo atrás. E às vezes a gente fica perguntando, tá, mas eu não vejo isso no meu dia a dia, como é que eu sei que a carga é perigosa? Talvez você nunca tenha reparado, mas a partir desse momento que a gente falar agora, você com certeza vai reparar sempre que atrás dos caminhões, veículos que fazem transporte de carga, eles vêm com uma plaquinha atrás com uma numeração, né? Sei lá, 80 123, né? Em cima e embaixo. Vem com alguns símbolos também. Então, ali, todos aqueles números têm um significado.
dependendo da carga que ele está transportando. Então comenta um pouquinho Certo. sobre isso para a gente, Caio, por favor. Existem algumas identificações necessárias, né, para um transporte de cargas perigosas, né? Para as cargas vulneráveis e valiosas, a gente acaba não colocando, porque você quer ocultá-las, né, muitas vezes, né? Mas para as outras cargas especiais é necessário esse tipo de identificação, né? Então, quando a gente fala de cargas perigosas, principalmente, né? Então, toda carga perigosa ela tem um determinado nível e um determinado tipo de periculosidade, né? Então, os gases, ou as cargas inflamáveis, as cargas criogênicas, né? Então, todas elas precisam ser identificadas. Então, quando você vai fazer um transporte, seja de caminhão, seja né, as caixas em si, o próprio container, né? Você precisa fazer essa identificação. Trazendo um pouquinho, então, para o nosso dia a dia, como você comentou, a questão dos caminhões, né? Muitas vezes a gente vê na estrada, ele vai ter obrigatoriamente uma placa laranja, né? Então, nessa placa laranja, você vai ver que ele tem 4 números, geralmente na parte de baixo, e alguns números na parte de cima, né? Os 4 números da parte de baixo já é a identificação daquele tipo de produto. Então, jogando no Google, se vocês jogarem, né, ou nos seus pesquisadores ali, até no próprio chat GPT agora, né, existe, se você jogar ali aquele número com o N junto, ele vai dizer que tipo de produto que é aquilo, né, que tipo de produto que é aquele. E em cima ele vai ter outros números ali, né? Então, por exemplo, um determinado produto, ele é da classe 3. Então, se ele tem o 300, significa que ele tem um nível de periculosidade baixo. Se ele tem um 330, né, então significa que ele tem um nível de periculosidade médio. Então, conforme vai aumentando aquele 3, né, então ele vai aumentando a periculosidade daquele item também. Então, a dica é se afastem, né? Então, sempre que vocês verem um tipo de determinado produto com essa etiqueta, fiquem o mais longe possível, né? Ultrapasse bem rápido. Então, até é interessante trazer, porque quando a gente vê muitas vezes nas estradas também, caminhões que transportam a parte de o próprio gelo seco, nitrogênio líquido, coisa parecida, né? Soltando fumaças, né? Este não se preocupem, gente. É natural que eles façam essa solta dessa fumaça, né? Porque aquilo dali já é o controle do risco que ele poderia ter. Porque como ele fica encapsulado, né, em determinada pressão, ele precisa fazer né, essa soltura de gás para que ele não realmente não expanda, né, não exploda. Então é natural ter essa soltura, né? Então não se assustem quando vocês verem isso na estrada também, porque é natural, é normal, é necessário, na verdade, isso, né? Falando um pouco então ainda sobre esses transportes em rodovia, né? Com certeza, se você anda bastante em rodovia, você já viu caminhões transportando cargas muitas vezes muito largas, muito altas, que precisam daqueles carros batedores, né? Com bandeirinha, devagar, puxando fila, muitas vezes, né? Então essas cargas realmente são cargas especiais também, justamente pelo tamanho e pela questão logística que ela demanda, né? Eu já tive um caso que eu cuidei de uma carga que ela era muito grande mesmo. Então, só para dar uma ideia da questão logística, ela chegou pelo porto, né, de uma cidade e ela precisaria ir para outra cidade. E essa carga só poderia rodar dentro da cidade em um determinado horário e na rodovia em outro determinado horário. Então, não era o mesmo período de tempo que elas poderiam rodar. Então ela precisou sair do porto, ficar na entrada da rodovia, né, da BR, esperar dar o horário determinado para daí sim seguir caminho para a rodovia. Então são exemplos também de cargas especiais. Que já fica na cara, né? Pô, nossa carga é diferenciada realmente. Precisa de um caminhão especial, né? Um grade baixa. Precisa ter todo um controle de logístico, né? Para saber se vai passar em determinados viadutos, por o caminho que ele deve percorrer. Então é uma questão logística muito acentuada, digamos assim. Então é necessário um estudo prévio, um estudo logístico, não só da parte internacional, mas da parte nacional também, né? Então, cargas especiais em tamanho, mas cargas perigosas também exigem muito. Então, por isso é muito importante você, cliente, importador, realizar um estudo prévio. E muitas vezes isso não é fácil de ser identificado. Por isso eu reforço, busque uma empresa especializada, uma empresa de importação que poderá te dar todo esse auxílio, porque muitas vezes a carga parece que não tem problema, que não é especial, que não é perigosa, mas
muitas vezes pode sim ser, e você tem uma surpresa muito grande depois. Então, por isso é muito importante buscar empresas parceiras que entendam desse assunto e que possam prestar um atendimento e um cuidado que essas cargas exigem, né? Principalmente, né, Pedro, porque o diferencial não é só na forma de transportar, né, Uhum, mas sim na forma de planejar, né, e prever, exatamente. né, as possíveis, o que pode ocorrer ali dentro, né. Então, entre em contato com as pessoas que são especializadas nisso, né, para que a gente, né, para que essas pessoas possam fazer o estudo, possam te passar quais são as necessidades, né, quais são as documentações, né, porque muitas vezes você vai ficar com uma carga parada aqui no destino, né, gerando armazenagem, gerando custo, sendo que isso já poderia ser visto antes do próprio embarque, né. Então é muito melhor que a carga fique parada lá na fábrica, onde ela não vai, gerar custos adicionais, né, para que você tenha toda essa precaução, todo esse, planejamento documental e de embarque, né, do que ela chegar num determinado porto, aeroporto, seja lá na origem como aqui no destino, e ficar barrada e gerando custos adicionais, né. Essa pode ser toda a diferença da sua importação ter um prejuízo muito sério ou ter um sucesso, né? E quando a gente fala busca em empresas especializadas, estamos aqui, né? A Englobal, entre em contato conosco, né? Para falarmos sobre essas cargas especiais, para a gente planejar toda essa importação para você. Né? Então fica aí o nosso momento jabá, mas falando sério, pessoal, é algo muito importante, muito grave, muito sério. Então, não brinquem com a importação de vocês, porque muitas vezes é um valor envolvido, né? E isso pode fazer toda a diferença na sua importação. É interessante citar que especial não é luxo, é responsabilidade, né. Então quando a gente fala de carga especial, de novo, a gente brincou no começo, minha carga é especial para mim, sim, né, mas, toda carga especial de fato, que envolve riscos, né, que envolvem, vulnerabilidades, né, ela é responsabilidade, né, então de todos os envolvidos da cadeia. Então isso é importante ser frisado sempre, né. Uhum, perfeito. Com isso, nós vamos nos encaminhando para o final dessa nossa conversa, né? Mais uma em Global Insights. Então, espero que você esteja assistindo, né, esse vídeo. Se você não estiver, então você nunca vai ver essa gravação. Você vai ficar sabendo que a gente gravou mais uma vez, a terceira vez. Mas eu espero que você esteja conseguindo assistir dessa vez. Então, Caio, deixa uma mensagem aí para o nosso público de casa que está nos assistindo. Novamente, né, então, busquem, né, essas informações, busquem, né, empresas especializadas, nesse tipo de carga, nesse cuidado, né, de novo, estamos aqui para isso, né, porque, os riscos, né, que existem nesse tipo de transporte podem ser, o determinante, né, se tem viabilidade ou não para transportar sua, né, para você ter o seu negócio, né. Então estamos aqui também para auxiliá-lo sempre, né, e servi-lo sempre, seja nos transportes de cargas especiais ou nos determinados outros produtos também. Perfeito, pessoal. Então, reforço, né? Deixa a sua curtida aí nesse vídeo. Deixem comentários aqui também se fez sentido, se vocês já tiveram algum caso similar, para a gente realmente bater um papo sobre isso nos comentários mesmo. E entre em contato com a Englobal para qualquer tipo de carga que você tiver, dúvidas, precisar de algum apoio com a sua importação, estamos à total disposição. Então, agradeço pelo tempo de vocês. Esse foi mais um Englobal Insights. Até a próxima.